atacado de cegueira repentinamente, queria deixar-se morrer de fome. Ele foi vê-lo, consolou-o e o animou a viver. Certa feita em que falava no Senado, alguém lhe disse: "Não compreendi." E outro: "Eu te contradiria se tivesse meios para tal." Ele nada fez. Outra vez, ao vê-lo sair da cúria cheio de cólera, muito irritado pela violência das discussões, insinuaram-lhe que era preciso permitir também que os senadores falassem dos negócios públicos. Ele nada respondeu. Na eleição do Senado, no tempo em que cada membro escolhia um colega, Antístio Lábero escolheu Marco Lépido, outrora inimigo de Augusto e então no exílio. Então César lhe perguntou se não havia naquele meio homens mais dignos. O outro respondeu que cada um tinha a opinião que bem lhe parecia, e mesmo assim não teve de arrepender-se nem da franqueza, nem da altivez com que falou a César. Nunca temeu os libelos infames espalhados contra ele na cúria. Também nunca se deu ao trabalho de refutá-los, nem sequer procurou saber quem eram os autores, propôs apenas que se perseguissem para o futuro aqueles que publicassem libelos ou versos infames sob pseudônimo. Em relação aos gracejos ferinos ou insolentes de alguns, respondia num edito, sem embargo, opôs-se a que se tomassem medidas tendentes à repressão do abuso de liberdade dos testamentos. Toda vez que assistia aos comícios para a eleição de magistrados, percorria as tribos com seus candidatos como simples cidadão. Consentia de boa vontade em ser interrogado como testemunha nos tribunais, e em ser também refutado, por não querer expropriar os donos das casas vizinhas. Construiu um fórum estreitíssimo. Jamais recomendou ao povo os seus filhos, sem acrescentar, se eles o merecem. Queixava-se avivadamente daqueles por quem, no teatro, a assistência se levantava e aplaudia de pé, quando não enxergavam senão a toga pretexta. Quis que seus amigos fossem grandes e poderosos no Estado, mas sob a condição de que gozassem os mesmos direitos dos demais e se submetessem às leis dos tribunais. Como Asprenate Nônio, a quem se ligara estreitamente, se defendesse de uma acusação de envenenamento, perpetrada por Cássio Severo, consultou o Senado sobre o que devia fazer. Temia que se lhe prestasse auxílio, arrancaria o acusado da órbita das leis, e se lhe negasse, passaria como tendo abandonado o amigo, condenando-o de antemão. Com o consentimento de todos, sentava-se nos bancos, durante várias horas, mas sem dizer nada, nem sequer para proferir uma palavra de elogio diante da justiça. Às vezes assistia às sessões com seus protegidos, como um certo escutário, que era veterano, outrora chamado por ele e que estava sendo processado por calúnia. De todos os acusados, o único que procurou salvar foi a Castrício, delator da conspiração de Murena, e não empregou no caso, mais do que a rogativa para desarmar o acusador em presença dos juízes. Com tais méritos é fácil imaginar como foi amado. Deixou de lado os decretos do Senado, que podiam parecer ditados pela necessidade ou pelo respeito. Os cavaleiros romanos, de forma espontânea e unânime, celebravam-lhe sempre o aniversário dele durante 2 dias. Todas as ordens, de acordo com a promessa que houvessem feito pela sua saúde, atiravam cada ano uma moeda no lago de Cúrcio. Da mesma forma, nas calendas de janeiro, traziam-lhe presentes de ano bom no Capitólio, mesmo quando estava ausente. Ele comprava com esse dinheiro belas estátuas de deuses, e as consagrava em diversos bairros, tais como a de Apolo Sandaliário, a de Júpiter Trágico e as de outros. Para a reconstrução da sua casa no Palatino, que foi devorada por um incêndio, os veteranos, os decuriões, os tribunos e até os particulares de todas as classes, cada qual de acordo com as suas posses, levaram-lhe com prazer a sua contribuição. Ele limitou-se, contudo, a tirar dessa pilha de dinheiro apenas uma pequena parte, não tomando mais do que 1 denário de cada um. Ao retornar a uma província, acompanharam-no não só lhe desejando votos de prosperidade, mas ainda, cantando hinos. Tinha-se também o cuidado toda vez que entrava numa cidade, de não se executar nenhuma pena capital. O sobrenome de Pai da Pátria lhe foi outorgado com uma anuência pronta, profunda e universal. Primeiramente, o povo lhe enviou, a este respeito, uma deputação ao Ânzio. Depois, em vista da sua recusa, foi em massa ao seu encontro e o coroou de louros no momento em que em Roma ia assistir a um espetáculo. Imediatamente, na Cúria, o Senado confirmou-lhe o título, não por decreto ou aclamação, mas pela voz de Valério Messala, que falando em nome de todos disse-lhe: "Felicidades e êxito a ti e à tua família, César Augusto."
Ao falarmos pois assim, cremos confundir a eterna felicidade da República com a prosperidade da tua família. O Senado, de pleno acordo com o povo romano, te saúda, pai da pátria. Augusto emocionou-se e com os olhos rasos d'água, respondeu-lhe nestes termos: que eu, Suetônio, guardei para registrar aqui junto com os de Messala. Respondeu-lhe César: chegado ao auge dos meus desejos, padres conscritos, que poderei mais pedir aos deuses imortais, senão que eles vos conservem nesta unanimidade de sentimento em relação a mim, até ao fim da minha vida. Também o povo erigiu por subscrição pública, ao seu médico Antônio Musa, que o havia curado de uma enfermidade perigosa, uma estátua ao pé da de Esculápio, e alguns pais de família encarregaram por testamento, que seus herdeiros conduzissem vítimas ao Capitólio, indicando-lhes os motivos do sacrifício, que era para agradecer, em seu nome aos deuses, por terem deixado Augusto sobreviver-lhes. Cidades da Itália dataram o começo do ano, a partir do dia em que ele as visitou pela primeira vez. A maior parte das províncias nos seus templos e altares, estabeleceu também os jogos quinquenais para quase todas as suas cidades. Os reis amigos e aliados, cada qual no seu reino, construíram cidades a que deram o nome de Cesareia, e todos juntos rejubilaram por haverem terminado à sua própria custa, o templo de Júpiter Olímpico, começado outrora em Atenas, e poderem dedicá-lo ao gênio de César. Muitas vezes, deixando seus reinos, prestavam-lhe honras não somente em Roma, mas durante as visitas que fazia às províncias, como simples protegidos de toga e sem ostentarem as insígnias de reis. Agora eu, Suetônio, depois de ter exposto como exerceu o comando militar e as funções de magistrado, de como governou a República no mundo inteiro, quer em tempo de paz quer em tempo de guerra, procurarei tornar conhecidos a vida íntima e familiar, seus costumes, a sua fortuna em casa e entre os seus, desde a sua juventude até o dia supremo da sua vida. Durante o seu primeiro consulado, morreu sua mãe, e ao atingir 54 anos de idade morreu sua irmã Otávia. Dispensara a uma e a outra enquanto vivas, atenções particulares, e mortas, prestou-lhes as mais expressivas homenagens. Na adolescência, foi noivo da filha de Públio Servilio Isáurico, porém após ter se reconciliado com Antônio e com a instância dos dois partidos, desejava estabelecer entre eles um laço de família, e desposou a afilhada de Antônio, por nome Cláudia, filha de Fúlvia e Públio Clódio, com a qual chegou apenas a noivar. Sobrevinda a pendência com a sua sogra, devolveu-lhe a filha intacta e virgem ainda. Em pouco tempo casou-se com Escribônia, viúva de 2 cônsules e que possuía filhos do segundo matrimônio. De Escribônia teve uma filha, Júlia, mas desgostou-se e divorciou-se dela, em virtude da depravação dos seus costumes, como depois escreveu de próprio punho. Ao mesmo tempo, raptou Lívia Drúzila, embora estivesse grávida do seu marido Tibério Nero, pois a amava e a estimava de maneira singular e constante, mas a criança que ela esperava foi abortada, e a despeito do vivo anseio, não teve de Lívia nenhum filho. Casou sua filha Júlia com Marcelo, filho de sua irmã Otávia, apenas saído da infância. Após a morte deste, deu Júlia em casamento a Marco Agripa, depois de haver obtido da sua irmã que ela lhe cederia este genro. De Agripa e de Júlia, teve 3 netos e 2 netas: Caio, Lúcio, Agripa, Júlia e Agripina. Júlia casou com Lúcio Paulo, filho do censor, e Agripina casou com Germânico, neto da sua irmã. Adotou por filhos a Caio e a Lúcio, depois de os ter comprado de Agripa seu pai, a peso de ouro, na sua própria casa, e os enviou na qualidade de cônsules designados, às províncias e aos exércitos. Morreu também Marco Agripa, e examinados durante largo tempo numerosos pretendentes para sua filha Júlia, até mesmo entre os equestres, e escolheu Tibério seu afilhado, o qual obrigou a repudiar sua mulher, mesmo ela estando grávida e de cuja criança era o pai. Afirmava Marco Antônio que ele havia prometido Júlia a seu filho Antônio, depois a Cotizão rei dos Getas, na época em que pedira para ele próprio em casamento, a filha deste rei. Educou sua filha e seus netos da maneira mais simples, a ponto de habilitá-los ao trabalho da lã. Proibiu-os de dizer ou fazer qualquer coisa sem testemunhas, e quis que tudo constasse no memorial do palácio. Ele os mantinha tão afastados de qualquer comércio com estrangeiros, que Lúcio Vinícius, rapaz de boa e ilustre família, escreveu que, não sabendo disso, faltara às conveniências, indo saudar sua filha na Bahia.
A maior parte das vezes, era ele mesmo quem ensinava a leitura, a escrita e outros conhecimentos elementares aos netos. Procurava com singular afã que lhe imitassem a caligrafia. Nas refeições fazia-os sentarem-se perto do seu leito. Em viagem, quando de carro tinha-os sempre junto de si. Quando a cavalo, tinha um de cada lado. Porém, a alegria e a confiança que lhe inspiravam seus filhos e a estabilidade da sua casa, foram iludidas pela fortuna. Repudiou as duas Júlias, a filha e a neta, maculadas por toda a espécie de infâmias. No espaço de 18 meses, perdeu Caio e Lúcio. Caio em Lícia e Lúcio em Marsella. Adotou seu terceiro neto Agripa, e ao mesmo tempo, seu afilhado Tibério, no Fórum, por uma lei da Cúria. Bem cedo, porém, renegou Agripa, em virtude do seu caráter baixo e feroz, e o deportou para Sorrento. Além disso, suportou mais resignadamente a morte de Lúcio e de Caio, do que a desonra causada pelos demais. A perda de Caio e de Lúcio não o afetaram tanto quanto os atos de sua filha Júlia, que enviou ao Senado uma informação sobre a conduta dela num memorial, que foi lido pelo questor na sua ausência, pois envergonhado durante muito tempo absteve-se de aparecer em público, pensou até em mandar matá-la. Isso foi-lhe tão decepcionante que pela mesma época, um dos seus cúmplices, um liberto chamado Febo, se enforcou, e ele exclamou: "Quem dera eu fosse pai de Febo!" No exílio, proibiu-lhe o uso do vinho e de todos os requintes da vida elegante, não permitiu que ninguém, livre ou escravo, a visitasse sem sua permissão. E além de tudo, queria conhecer do visitante a idade, o aspecto, a cor e até mesmo os sinais e as cicatrizes que porventura tivesse no corpo. Ao término de 5 anos, mandou transferi-la da ilha para o continente, tratando-a com mais benignidade, mas não concedeu à filha a anistia completa. Como o povo romano rogasse por ela repetidas vezes, e nesse sentido o coagisse bastante, ele lhe desejou publicamente: tais esposas, tais filhas. Sua neta Júlia deu à luz um filho, depois da sua condenação. Ele proibiu que esse fosse reconhecido e educado. Transferiu seu neto Agripa para uma ilha. Este, longe de se abrandar, tornou-se cada dia mais intratável. Ficou preso sob vigilância de sentinela à vista. Fez-se votar até um senatus consulto para poder mantê-lo perpetuamente naquela região. E quando se lhe falava dele e das Júlias, costumava exclamar cheio de dor: "Ah, seria melhor, ó deuses, que nunca me tivesse casado e morresse sem deixar filhos." Não os chamava de outro modo a não ser como seus 3 abscessos, ou os seus 3 cancros. Como amigo, não se ligava facilmente, porém sua fidelidade era inquebrável. Não somente apreciava as qualidades e os serviços de cada um dos seus amigos, mas também tolerava-lhes as faltas e imperfeições, desde que fossem leves. Entre todos aqueles que estiveram no rol dos seus amigos, dificilmente se encontrava algum caído na desgraça, a não ser Salvideno Rufo e Cornélio Galo, que ele havia levantado da mais baixa condição, um para o consulado e o outro para a prefeitura do Egito. Entregou um deles à vingança do Senado, porque fomentava rebeliões, e o outro foi demitido em virtude da sua ingratidão e da sua malevolência para com os da sua casa e os das províncias. Porém, quando a denúncia dos acusadores, e os senatos consultos impeliram Galo ao suicídio, louvou o zelo piedoso com que procuravam vingá-lo, mas em compensação chorou e se lamentou, de ser o único a não poder agir rigorosamente contra os seus amigos na medida do seu desejo. Os demais conseguiram cada qual o primeiro lugar na ordem a que pertenciam, até o fim da vida, quer pelo seu poder, quer pelas suas riquezas, embora tivessem praticado agravos contra ele. A paciência de Agripa, para não falar de outros, e a discrição de Mécias deixaram por vezes muito a desejar. Um abandonou tudo e retirou-se para Mitilena, sob leve suspeita de frieza e porque preferiam Marcelo à sua pessoa. E outro revelou à sua mulher Terência a descoberta, quando ainda em segredo da conspiração de Murena. Augusto exigia sempre uma afeição recíproca dos seus amigos, sem a menor avidez pelas heranças, tanto assim que jamais aceitou o menor legado de desconhecidos, examinou minuciosamente as últimas disposições dos seus amigos, e não dissimulou o seu pesar, quando eles se demonstravam avarentos, nem a sua alegria quando lhe demonstravam reconhecimento e afeto. Toda vez que parentes o constituíam herdeiro universal ou parcial, costumava entregar o espólio aos filhos destes. Se estes eram menores, deixava para entregar-lhes no dia em que envergassem a toga viril.
ou no dia em que se casassem, acrescido o patrimônio com juros. Era patrono e senhor, não menos severo do que acessível e clemente, tratou com dignidade e gentileza extrema. Numerosos dos seus libertos tais como Licínio Encelado e outros ainda. Limitou-se a pôr a ferros o seu escravo Cosmo, que falara mal da sua pessoa. Gostava mais de acusar seu tesoureiro Diomedes, de poltrão medroso do que de pérfido, pelo fato de certa vez em que passeavam juntos, o ter abandonado subitamente, num momento de pavor, à mercê de um javali terrível que os perseguia. Até transformou em pilhéria e graça. Este incidente que lhe fizera correr grande perigo, porque não alimentava má intenção a seu respeito. Por outro lado, mandou matar Prócio, um dos seus mais estimados libertos, convencido de que cometia adultério com as matronas. Também mandou cortar as pernas de Talo, seu secretário, que para revelar o segredo de uma carta havia recebido 500 denários. Por sua ordem, também foram atirados ao rio com um forte peso ao pescoço, o preceptor, e os servos do seu filho Caio, porque se haviam aproveitado da ocasião em que Caio estava enfermo, e vindo a falecer oprimiram a província com tirania e avidez. Sua primeira mocidade foi denegrida por diversos vexames. Sexto Pompeu chamou-lhe de afeminado, e Marco Antônio o censurou dizendo ter sido ele comprado, em adoção pelo seu tio a preço do seu estupro. Lúcio, irmão de Marco, dizia que depois de ter deixado César lhe colher a flor da juventude, ele se prostituía na Espanha, com Aulo Hircio por 300.000 sestércios. Assevera o mesmo testemunho que para não depilar, ele costumava queimar as pernas com nozes ardentes, a fim de que o pelo rebrotasse mais sedoso. Finalmente um dia, nos jogos públicos, todo o povo acolheu com frenéticos aplausos e lhe aplicou, ofensivamente estes versos pronunciados numa cena, a propósito de Galo, um sacerdote da Mãe dos Deuses, que tocava tamborim: estás vendo como aquele libertino com um dedo só governa o mundo. Seus primeiros amigos confirmam esses amores adulterinos, desculparam-no porém, dizendo que em Augusto, eram mais efeito do cálculo do que do deboche, pois servia-se das mulheres para conhecer mais facilmente os projetos dos seus adversários. Marco Antônio lhe censurou o inesperado casamento com Lívia, e mais, de ter conduzido a mulher do cônsul, da sala de jantar para o seu quarto de dormir, na presença do seu marido, e depois a mulher voltou à mesa com as orelhas vermelhas e os cabelos em desalinho. E ainda mais, por ter repudiado Escribônia por ela ter se queixado abertamente do acesso excessivo de uma certa concubina, e de ter como amigos, provedores de mulheres, que despiam as mães de família e as meninas virgens, para examiná-las como se fossem escravas vendidas por Torânio. Quando Marco Antônio ainda não o contava como inimigo, chegou a lhe escrever amigavelmente, perguntando: por que mudaste a meu respeito? Só porque amo a uma rainha. Mas ela é minha mulher. Não é de hoje que a quero, estamos juntos há 9 anos. E tu, queres apenas Drúzila? Aposto com folga, que assim que tiverdes lido esta carta, já terás saboreado a posse de Tertúlia, ou de Terentina, ou de Rufila, ou de Silvia Ticênia, ou de todas elas juntas. Efetivamente, que me importa em que lugar e por quem tu levantas o teu sexo? Falou-se muito também sobre um grupo de amor ágape secreto, chamado comumente o ágape das 12 divindades, no qual os convivas se apresentavam vestidos como deuses e deusas, cabendo a Augusto a representação de Apolo. Se viu condenado não só por Antônio, que numa das suas cartas, enumera os convidados de forma atroz e irônica, mas ainda pelo autor anônimo destes versos populares que dizem: quando os convivas o escolheram para presidir a mesa, Imália viu 6 deuses e 6 deusas, enquanto César representa o papel sacrilego de Febo, que ceia cometendo novos adultérios com os deuses, então todas as divindades abandonam a terra e o próprio Júpiter foge do seu trono dourado. O que aumenta o escândalo desta ceia era o fato que a carestia e a fome reinavam na cidade, e exclamava-se no dia seguinte que os deuses haviam comido todo o trigo e que César era bem um Apolo, mas um Apolo carrasco, sob cujo nome este deus era venerado num bairro de Roma. O acusavam também de amar em demasia os móveis preciosos, os vasos de Corinto e de ter predileção pelo jogo. Na época das proscrições escreveram essa zombaria no pedestal da sua estátua: meu pai era argentário, eu sou corintário. Isso porque diziam que ele incluíra na lista dos proscritos os nomes de alguns cidadãos, somente para se apropriar dos seus vasos de Corinto.
Mais tarde, durante a Guerra da Sicília, espalhou-se este satírico verso: depois de ter sido vencido 2 vezes no mar, e haver perdido seus navios, César, para ver se consegue afinal o título de vencedor, joga incessantemente os dados. De todas as acusações ou de todas as calúnias, foram os boatos infames a respeito da sua impudícia os que ele conseguiu desfazer com mais facilidade, pela regularidade da sua vida com as mulheres. Exceto os móveis e os vasos de Corinto, provou também que era pouco apaixonado pelo luxo. Logo após a tomada de Alexandria, de todas as riquezas dos reis não reservou para si senão um cálice para vinho e mandou fundir imediatamente todos os vasos de ouro de uso mais comum. Porém os prazeres carnais sempre o prenderam. Na velhice, segundo narram, se deu mais a corromper as virgens, trazidas para ele de todas as partes inclusive por sua mulher. Não se incomodava com a reputação de jogador, e jogava publicamente diante de todos, como distração e até mesmo na velhice, não apenas durante o mês de dezembro, mas todos os dias fosse feriado ou não. Uma carta sua autografada, não deixa nenhuma dúvida acerca disso. Escrevia ele: meu caro Tibério, jantei com as mesmas pessoas. Vinícius e Silvio Pai vieram aumentar o número dos convivas. Durante o ágape jogamos como velhos, ontem e hoje. Fomos aos dados, e conforme que se botasse um denário à parada o tiro de Vênus ganhava tudo. Noutra carta escreveu: meu caro Tibério, passamos agradavelmente as quinquatrias. Jogamos todos os dias e depois queimamos o tabuleiro. Teu irmão soltou fortíssimos gritos, mas ao fim de contas, não perdeu muito. Contra toda esperança refez-se, pouco a pouco, do muito que perdeu. Quanto a mim, perdi 20.000 sestércios do meu bolso por ter sido, segundo meu hábito, excessivamente generoso, pois se houvesse imposto as paradas de empate, ou tivesse retido o que dei a cada um, teria ganho mais de 50.000. Mas preferi assim, pois minha bondade carregará minha glória até o céu. Escreveu ainda à sua filha: envio-te 250 denários, foi o que dei a cada um dos meus convivas para que pudessem, durante o jantar, jogar entre eles os dados, ou os pares e ímpares. Está constatado que quanto aos outros aspectos, a sua vida decorreu muito moderada e esteve sempre ao abrigo de qualquer censura. Habitou primeiramente, perto do Fórum Romano, por cima das escadas anulares, na casa que pertenceu ao orador Calvo. Depois no Palatino, mas na residência todavia modesta de Hortêncio. Não era uma casa notável, nem pelo tamanho nem pela elegância. Possuía apenas pequenos pórticos com colunas de pedra de alba, e quartos sem mármores nem mosaicos famosos. Durante mais de 40 anos, no inverno e no verão, habitou o mesmo quarto de dormir. Se bem dissessem, e pela experiência que a cidade não era favorável à saúde no inverno, mesmo assim passava todo o inverno em Roma. Se queria trabalhar secretamente, sem ser perturbado, tinha no pavimento superior um gabinete particular a que chamava Siracusa e berço das artes. Refugiava-se ali ou no campo suburbano de um dos seus libertos, e se ficava enfermo, deitava-se na casa de Mecenas. Os retiros que mais frequentou foram os vizinhos do mar, como as ilhas da Campânia, ou as povoações situadas nas proximidades da cidade, como Lanúvio, Preneste e Tibur. Foi nesta última que ele muitas vezes exerceu a justiça, sob os pórticos do Templo de Hércules. Não gostava das vilas amplas e suntuosas. Fez demolir as que a sua neta Júlia mandara construir por alto preço. As suas, embora modestas, eram menos ornadas de estátuas e de quadros, do que embelecidas de galerias, de boscagens e de uma coleção de objetos antigos e raros. Tais são, em Capri, os membros enormes de animais monstruosos e de bestas selvagens, que lhe asseguravam ser ossos de gigantes e armas de heróis. Sua parcimônia no tocante à mobília e à maneira de mobiliar, pode ser ainda verificada nas camas e nas mesas que nos restam dele, e que são apenas dignas, na maior parte, de um particular elegante. Conta-se que não se deitava a não ser num leito baixo, e coberto de maneira modesta. Não usava senão roupas feitas em casa pela sua mulher, pela irmã, pela filha e pelas netas. Sua toga não era nem cerrada, nem frouxa. Sua laticlávia nem larga, nem estreita. Seus sapatos eram um pouco altos para que parecesse mais alto do que realmente era. Não punha nunca noutro lugar, a não ser no seu quarto de dormir, as roupas e o calçado usados no fórum, sempre prontos para imprevistos e acontecimentos súbitos.
Oferecia muitas ceias seguidas, mas sempre corretas, nas quais para a escolha dos candidatos, eram levadas em conta a classe social e as pessoas. Valério Bessala recorda que nenhum liberto foi convidado por ele a cear, exceto Mena, que comprara a liberdade entregando a frota de Sexto Pompeu. O próprio Augusto escreve que convidou um dos seus antigos guardas, na casa de campo de quem se hospedara em certa ocasião. De vez em quando, chegava à mesa mais tarde do que os outros e se retirava mais cedo. Os convivas, porém, começavam a comer antes dele chegar e continuavam após a sua saída. Não se servia de mais de 3 pratos, e de 6, nos grandes festins. Quanto menos suntuosa era a ceia, mais amena se tornava. Empenhava-se para que tomassem parte na conversação geral. Os que se conservavam em silêncio ou falavam em voz baixa, mandava chamar músicos e histriões, ou mesmo saltimbancos de circo, e frequentemente os bufões. Celebrava de forma magnífica as festas e os dias solenes, algumas vezes apenas com alacridade pelas saturnais e se era do seu agrado, em outras ocasiões, distribuía presentes, ora roupas, ouro, prata, moedas com todas as efígies, até mesmo com a de antigos reis e estrangeiros. Outras vezes não dava senão cobertores grosseiros, esponjas, furgões de padeiro, pinças e outros objetos do mesmo gênero, com inscrições obscuras e equívocas. Também tinha o costume de pôr em loteria objetos de valores completamente desiguais, e de expor à venda na sala dos festins quadros virados para a parede, a fim de que a sorte, na sua incerteza, enganasse ou enchesse de esperança os compradores. Fazia-se um leilão em cada leito e eram comuns tanto as despesas como o lucro. Comia pouquíssimo e sua nutrição era quase vulgar, mas quanto a isso eu não saberia omitir. Gostava sobretudo de pão caseiro, de peixinhos, de queijo de leite de vaca feito à mão, de figos frescos dos que frutificam 2 vezes por ano. Alimentava-se sem esperar pela hora de refeições, a qualquer momento e em qualquer lugar, segundo as necessidades do seu estômago. Há dele numa carta, estas palavras: merendamos na carruagem pão e tâmaras. E noutra passagem diz: ao voltar de Liteira, da Basílica à minha casa, comi um pedaço de pão com algumas passas. E ainda, não há nenhum judeu, meu caro Tibério, que observe mais escrupulosamente ficar sem comer num dia de sábado, do que eu no dia de hoje, pois não foi senão depois da 1ª hora da noite, que engoli 2 bocados no banho, antes de me fazer ungir. De acordo com este sistema, chegava às vezes a jantar sozinho, fosse antes de principiar, fosse depois de acabar a refeição, sem tocar em nada durante o tempo em que estivesse à mesa. E gostava pouco de vinho. Cornélio Neto refere que no seu acampamento de Módena se acostumara a não beber mais do que 3 vezes durante a refeição. Mais tarde, ao usá-lo em excesso não ultrapassava de 6 copos, e se ia além, vomitava. Tinha predileção pelo vinho de Récia, mas não o bebia senão raramente. Durante o dia, tomava como bebida pão molhado no leite fresco, ou um pedaço de pepino, ou um bocadinho de alface, ou uma fruta verde e ácida de suco um pouco avinhado. Depois da sua refeição ao meio-dia, repousava um pouco, vestido e calçado como estava, as pernas estiradas e a mão sobre os olhos. Após a ceia, retirava-se na sua liteira de quarto e nela ficava, noite adentro, até que tivesse acabado inteiramente ou em grande parte, as tarefas que não pudera concluir durante o dia. Daí passava para a cama, onde dormia no máximo 7 horas. Não a fio, pois neste intervalo acordava 3 ou 4 vezes. Se não podia, como acontece, de retornar ao sono, mandava chamar leitores e narradores que o fizessem dormir, e prolongava suas noites muitas vezes até altas horas do dia. Nunca se levantava cedo, nem no escuro sem ter alguns amigos ao seu lado. A madrugada lhe era penosa se necessitava levantar-se mais cedo, em virtude de um dever ou de um sacrifício. Para que o incômodo fosse menor, deitava-se próximo à cama de um dos seus domésticos. Mesmo assim, cedia frequentemente às necessidades do sono, dormia ao ser conduzido pelas ruas ou quando soliteira parava por algum tempo. Era de uma beleza notável, cujo encanto extraordinário manteve em todas as fases da sua idade. Entretanto, vivia tão alheio aos belos trajes e tão pouco cuidadoso com sua cabeleira, que entregava às pressas a sua cabeça a vários cabeleireiros de uma vez só, e se deixava ao mesmo tempo cortar o cabelo e raspar a barba enquanto lia ou escrevia. Estivesse a conversar
ou se conservasse o silêncio, seu rosto era tranquilo e sereno, a ponto de um chefe gaulês confessar aos seus, que foi essa serenidade que o impediu de jogá-lo num precipício, como era a sua intenção, pois na passagem dos Alpes, sob o pretexto de uma entrevista, conseguira chegar bem perto dele. Tinha os olhos claros e brilhantes, e queria mesmo que acreditassem que existia neles uma força divina. Ficava contente quando os fiançava em alguém, e estes se sentiam obrigados a baixar os olhos, como se baixa diante do sol. Na velhice, passou a ver menos com o olho esquerdo. Seus dentes eram falhados, pequenos e desiguais, seus cabelos ligeiramente ondulados e quase louros, os supercílios unidos, as orelhas medianas, o nariz proeminente na parte superior e afilado na inferior. Sua pele ficava entre morena e branca. Era de altura pequena, embora o liberto Júlio Marato registre nas suas memórias sobre Augusto, que ele atingia a 5 pés e 9 polegadas de altura. Isso é aproximadamente 1,75 m. Seus membros eram bem feitos e bem proporcionados, que não se via nem se lhe podia notar a baixa estatura, senão colocando por comparação ao lado de outra pessoa mais alta. Seu corpo, ao que se diz, era cheio de manchas. Seu peito e seu ventre apresentavam aqui e ali sinais naturais que faziam lembrar pela forma, disposição e número as estrelas da Ursa Celeste. Tinha uma coceira contínua, que o uso incessante e violento da almofada tinham-lhe produzido calosidade sob a forma de dartros vivos, que são lesões e crostas na pele. O quadril, a coxa e a perna esquerda eram fracos, e arrastava deste lado. De tempos em tempos sentia enfraquecer também o índex-dedo indicador da mão direita, que quando o frio o entorpecia e contraía, apenas podia escrever com o uso de um anel de chifre. Da mesma forma, queixava-se da bexiga e não encontrava alívio à sua dor, senão depois de haver expelido os cálculos urinando. Foi vítima de numerosas moléstias graves e perigosas durante o curso da sua vida, e principalmente depois da submissão dos povos cântabros, quando um catarro no fígado o levou ao desespero. Seguiu o método arriscado dos contrários, e como os tópicos quentes não lhe serviam de nada, foi obrigado por determinações de Antônio Musa a recorrer aos frios. Estava também sujeito a afecções anuais, que o atacavam em épocas determinadas. Exemplo, ao aproximar-se o dia do seu aniversário natalício, ficava de ordinário abatido. Ao começar a primavera, padecia sempre de um tumor no diafragma. O vento do meio-dia produzia-lhe constipações. Seu corpo assim abalado, não suportava facilmente nem o frio nem o calor. No inverno, usava uma toga larga e outras 4 túnicas de uma vez, e sob a última, um colete de lã, e enrolava as coxas e as pernas em faixas. No verão, dormia com as portas dos quartos abertas, e a miúde num peristilo pátio quase galeria. Era refrescado por jatos d'água e ventilado por um escravo. Era incapaz de suportar o sol, e mesmo no inverno e até mesmo na sua casa. Não passeava ao ar livre senão com um chapéu de abas largas. Viajava em uma liteira, quase sempre à noite, lentamente em pequenas etapas, a ponto de levar 2 dias para ir de Preneste ao Tibur. E se pudesse alcançar certa região por mar, preferia embarcar. Sustentava sua débil saúde à força de cuidados, sobretudo tomando raros banhos. Mandava friccionar sua pele, seguidamente com óleo, e suava ao pé do fogo. Após isso, banhava-se na água morna ou aquecida sob um sol ardente. Todas as vezes que seus nervos reclamavam banhos de mar ou as termas de Alba, contentava-se em sentar-se num tamborete de madeira, a que chamava dureta, de uma palavra espanhola, e agitar alternadamente as mãos e os pés. Abandonou os exercícios a cavalo e os das armas, imediatamente após as guerras civis, e se dedicou ao jogo da pela. Logo limitou-se a passeios em liteira ou a pé, terminando com uma corrida e saltos, envolto numa capa ou num sobretudo. Para descansar o espírito, ora pescava a anzol, ora jogava os dados ou as nozes com as crianças, que fossem agradáveis no seu aspecto e no modo de falar, trazidas por ordem sua de todas as partes, especialmente da Mauritânia e da Síria. Tinha pavor dos anões, dos meninos disformes e de outras criaturas da mesma espécie, pois os considerava ludíbrios da natureza e seres de mau presságio. Dedicou-se na mocidade à eloquência e às artes liberais, com paixão e zelo extremos. Durante a Guerra de Módena, não obstante os múltiplos afazeres, lia, escrevia e declamava todos os dias. Não falava no Senado,
perante o povo ou perante os soldados, sem primeiro compor ou meditar no discurso, se bem não lhe faltasse capacidade para improvisar repentinamente. Para não se expor às traições da memória, nem perder tempo a decorar, tomou a decisão de lê-los. Quanto às conversações particulares e mesmo as que travava com Lívia, sua mulher, ou se tratava de assuntos importantes ele os grafava, e falava de acordo com os seus apontamentos, a fim de não ser levado pelas circunstâncias a falar de mais ou de menos. Falava com uma voz doce, e estudava assiduamente com um professor de declamação. Algumas vezes, porém, uma doença na garganta o obrigava a dirigir-se ao povo, através da voz de um arauto. Escreveu muitas e variadas obras em prosa, das quais leu algumas a uma roda de familiares que lhe formava o auditório, como respostas de Bruto a respeito de Catão, cuja leitura foi terminada por Tibério, porque Augusto ficou fatigado na leitura de uma grande parte, numa época em que já estava velho, ou ainda as exortações à filosofia, e alguns volumes sobre a sua vida que ele relata em 13 livros, até a Guerra dos Cântabros sem ir além. Cultivou de forma superficial a poesia. Resta-nos um livro escrito por ele em versos hexâmetros, cujo assunto assim como o título é, a Sicília. Há também outro, pequeno, de epigramas, compostos geralmente durante o banho. Também começou com entusiasmo escrever uma tragédia, porém descontente com o estilo apagou. Como seus amigos lhe perguntassem, que fazia Ajax, respondia, que seu Ajax se precipitara sobre a esponja. Para quem não sabe, Ajax é um ser mitológico grego, primo de Aquiles de Troia. Adotou um gênero de composição elegante e equilibrado, evitando as frases vazias e farfalhantes, e como ele próprio asseverava, não queria o mau cheiro das palavras que encerrassem pedante demais. Esforçou-se por exprimir mais claramente o seu pensamento, para chegar a isso com mais facilidade e poupar o leitor e o ouvinte de confusões e embaraços. Não hesitou em ajuntar preposições às palavras, nem em dobrar repetidamente as conjunções, cuja supressão produz certa obscuridade, mas tudo isso com graciosidade. Atacava muitas vezes o seu caro mecenas, por causa dos seus frisados embebidos, como ele dizia, em óleo aromático e dos quais escarnecia imitando-os humoristicamente. Tampouco poupava a Tibério, que era amante de termos já em desuso e obscuros. Reprovava também em Marco Antônio a loucura de escrever coisas mais fáceis de admirar do que de compreender. Depois de zombar a respeito do mau gosto e da inconsistência do seu estilo oratório, acrescenta: tu também, pois balanças entre Cimberâneo e Verâneo Flaco, como modelos de estilo. Assim não se sabe, se empregarás as palavras que Caio Salústio pediu emprestadas às origens, de Catão, ou se farás passar para nossa língua o estilo verboso, porém oco, dos oradores asiáticos. Noutra carta louva o espírito da sua neta Agripa, dizendo-lhe: livra-te, sobretudo, de escrever ou de falar com afetação. Vê-se em suas cartas autógrafas que ao falar ele empregava amigavelmente termos notáveis. Por exemplo, se queria caracterizar devedores que jamais saldariam suas dívidas, ele dizia que eles pagariam nas calendas gregas. Se exortava alguém a suportar o estado presente das coisas, fosse qual fosse, ele assim se expressava: se contente com esse Catão. Para exprimir a pronta solução de um negócio apressado, sentenciava: isso foi mais depressa do que cozinhar aspargos. Mais do que tudo, notei um modo singular na sua escrita. Ele não separava as palavras, e ao invés de passar para outra linha as letras excedentes, colocava-as por cima, contornando-as com um traço. Seu mestre de eloquência foi Apolodoro de Pérgamo, já avançado em idade, que ele rapaz ainda, conduzira consigo de Roma a Apolônia. Rapidamente enriqueceu-se de uma série de conhecimentos na intimidade do filósofo Areus e dos seus filhos Dionísio e Nicanor. Não falava o grego constantemente, nem ousava escrever nesta língua, porém se as circunstâncias pediam, ele escrevia em latim, e dava a um outro para traduzir. Também a poesia grega não lhe era inteiramente desconhecida, costumava deleitar-se com a comédia antiga, fazendo representá-la nos espetáculos públicos. Na leitura dos autores de uma e doutra língua, não procurava mais do que preceitos e exemplos úteis à vida pública ou privada. Transcrevia-os, palavra por palavra, e os enviava ordinariamente ou aos membros da sua casa, ou aos chefes dos exércitos e das províncias, ou ainda aos magistrados da cidade, conforme a necessidade de serem advertidos.
Chegou a ler livros inteiros ao Senado e outras vezes os dava a conhecer ao público por meio de um édito, como os discursos de Quinto Metelo, sobre a propagação da família e os de Rutílio, sobre a maneira de construir. Queria provar deste modo que os dois assuntos haviam interessado muita gente antes deles, e que os antigos também tinham se empenhado a respeito. Encorajou por todos os meios os gênios do seu século. Ouvia mais com boa vontade do que paciência, não só os que liam versos e histórias, mas também os discursos e diálogos. Entretanto, nunca animou ninguém a que o tomassem como assunto nas suas obras, a menos que se tratasse de escritores eminentes, e ainda assim se fosse num estilo grave, e recomendava aos pretores que não permitissem a inclusão do seu nome nos concursos literários. Quanto às crenças supersticiosas, o que se conta a seu respeito é que os trovões e os relâmpagos lhe produziam tal medo, que chegavam a enfraquecê-lo, e para preservar-se contra eles carregava sempre por onde andasse uma pele de veado marinho. A menor suspeita de uma tempestade mais ou menos forte, costumava retirar-se para um lugar secreto e abobadado. Isso desde o tempo em que havia se assustado com o zigue-zague de um raio, numa marcha realizada à noite. Não menosprezava os sonhos, nem os seus nem os dos outros, se estes fossem a seu respeito. Exemplo, na Batalha de Filipe, resolveu não sair da sua tenda em virtude do mau estado da sua saúde. Porém, prevenido do sonho de um amigo saiu, e isso lhe fez muito bem, pois os inimigos tomaram o acampamento, e se atiraram contra a sua liteira, furando-a e reduzindo-a a cacos, como se ele ali estivesse dormindo e assim salvou-se. Durante a primavera, era assaltado por 1000 visões terríveis, vãs e com quimérias. Porém no decurso do resto do ano, estas visões eram mais raras. Ao tempo em que frequentava assiduamente o templo dedicado a Júpiter Tonante, no Capitólio, sonhou que Júpiter Capitolino se queixava do afastamento dos seus adoradores e que ele lhe respondera que a falta cabia ao Tonante, que lhe servia de porteiro. Em consequência, mandou pendurar campainhas na cumeeira do edifício, como se penduram comumente nas portas. Foi também de acordo com uma visão noturna, que ele pediu esmola ao povo em determinado dia do ano, estendendo a mão em forma de concha às pessoas que lhe ofereciam moedas. Considerava absolutamente seguros certos auspícios e presságios. Se de manhã, se calçava mal ou se calçava o pé direito no sapato esquerdo, dizia ser um mau sinal. Se no momento de partir para uma longa viagem, por terra ou por mar, orvalhava, dizia que era bom sinal e anunciava uma volta feliz. Impressionava-se sobretudo com os prodígios. Transportou para o santuário dos seus deuses Penates uma palmeira nascida defronte da sua casa por entre as junturas das pedras, e não poupou esforços para que ela vicejasse. Na sua chegada à ilha de Capri, os galhos de um velho carvalho, enfraquecidos e já curvados para o chão, se ergueram de novo. Sentiu com isso tal alegria que trocou a ilha de Enária pela de Capri. Tinha muito cuidado também, com certos dias. Não se punha em marcha no dia seguinte ao da realização das feiras, e não iniciava nenhuma tarefa séria no dia das nonas. Disse ele numa carta a Tibério, que não pretendia com isso senão evitar a funesta influência desta palavra. Em relação aos ritos estrangeiros, respeitou religiosamente os consagrados pela tradição, e desprezou os demais. Recebido em Atenas no número dos iniciados, teve mais tarde de reconhecer e julgar em Roma, privilégios de que eram detentores os sacerdotes da Ceres Ática. Como porém, se adiantassem certos segredos, demitiu os assessores e o círculo de auditores, para que pudesse ouvir sozinho as partes. Na sua viagem ao Egito, não fez o menor rodeio para ver o boi Apis, e louvou seu neto Caio por não ter sacrificado ao Deus de Jerusalém, ao ter passado pela Judéia. Também houve presságios que lhe antecederam o nascimento, presságios que o acompanharam e o seguiram, e que eram a desejar-lhe uma grandeza futura e uma felicidade constante. Um desses sinais foi outrora ter caído um raio numa parte das muralhas de Velitres. Respondeu o oráculo que um cidadão daquela cidade chegaria um dia ao poder. Confiantes neste presságio, os habitantes de Velitres desencadearam uma guerra contra o povo romano e muitas outras mais tarde, que quase os levaram à ruína. Tempos depois esses acontecimentos provaram que aquela predição se referia a Augusto. Júlio Marato afirma que poucos meses antes do nascimento de Augusto, um prodígio anunciara publicamente, em Roma, que a natureza daria à luz um rei para o povo romano, e que o Senado, assustado,
proibira a educação das crianças nascidas naquele ano. Aqueles, porém, cujas mulheres estavam grávidas, atribuindo-se cada qual tamanha aventura, impediram que o senatus consulto fosse levado aos arquivos. Li nos livros de Asclepíades Mendes, sobre as coisas divinas que aconteceram a Ásia, mãe de Otávio Augusto, na época tendo ela ido à meia-noite, a um sacrifício solene em honra de Apolo, acabou por dormir na sua liteira colocada no templo, ao passo que as outras matronas se retiraram, quando de súbito uma serpente se arrastou para o seu lado, retirando-se pouco depois, e ao acordar, purificou-se como se tivesse dormido com seu marido, e imediatamente viu impressa no seu corpo uma serpente, e essa marca jamais conseguiu apagar, tanto que dali por diante evitava aparecer em banhos públicos, e assim que Augusto nasceu no 10º mês, passou consequentemente a ser chamado por filho de Apolo. Ásia, antes de dar à luz, sonhou que suas entranhas subiam para os astros e se desprendiam por toda a extensão da terra e do céu. Já Otávio, pai de Augusto, também sonhou que o esplendor do sol saía do seio de sua esposa Ásia, no dia em que ele nasceu. E neste dia do seu nascimento, se discutia na Cúria a conspiração de Catilina e como Otávio, em virtude do parto da sua mulher, tinha chegado muito tarde. É fato notoriamente público que Públio Nigídio, ao saber da causa do atraso, declarou a todos que havia nascido um senhor para o universo. Mais tarde, Otávio seu pai, conduzindo seu exército através das regiões longínquas da Trácia, e cumprindo no bosque sagrado do seu deus os ritos bárbaros, consultou a respeito do seu filho, e recebeu dos sacerdotes a mesma resposta. Logo que o vinho foi espalhado no altar, dele jorrou uma flama tão grande que ultrapassou a cumeeira do templo, projetando-se no céu. E um prodígio semelhante a esse, só acontecera para Alexandre Magno, quando outrora haviam sacrificado nestes mesmos altares. Na noite seguinte, numa visão, viu seu filho em tamanho sobre-humano armado do raio e do cetro, revestido dos despojos de Júpiter Altíssimo e Boníssimo, coroado de esplendor num carro ornado de loureiros, e puxado por 12 cavalos de uma brancura imaculada. Lê-se nas memórias de Caio Druso, que a ama de leite deitando o bebê, de noite no berço, no andar térreo, não o encontrou ali no dia seguinte. Depois de muita procura, foram encontrá-lo afinal, no ápice de uma torre altíssima, dormindo e voltado para o sol nascente. Dizem que assim que pôde falar, impôs silêncio às rãs, que faziam muito barulho na casa de campo de seu pai, se é verdade ou não, se é fantasia ou não. O fato é que desde então as rãs nunca mais colcharam ali. Em outra ocasião, estando perto do quarto marco miliário, na estrada da Campânia, almoçava num bosque quando uma águia arrancou bruscamente o pão das mãos, mas de súbito voltou, depois de um voo muito alto para devolvê-lo, descendo suavemente. Quinto Catulo, após haver consagrado o Capitólio, teve visões durante 2 noites consecutivas. Na primeira, viu Júpiter Altíssimo e Boníssimo separar um dos numerosos meninos de toga pretesta, que brincavam em torno do altar e colocar-lhe no seio o estandarte da República que ele empunhava. Na segunda, notou o mesmo menino nos joelhos de Júpiter Capitolino, querendo ordenar o seu afastamento, foi impedido por um aviso do Deus dizendo-lhe que o educasse para a proteção da República. No dia seguinte, ao encontrar Augusto, que ele jamais vira em parte alguma, contemplou-o com surpresa, pois segundo afirmou, possuía uma perfeita semelhança com o menino com o qual sonhara. O primeiro sonho de Catulo é contado diferente por outros. De acordo com estes outros, numerosos meninos de toga pretesta pediram um tutor a Júpiter, e o deus designou entre eles ao qual deviam todos expor os seus desejos. Depois, porém, de lhes ter dado os dedos a beijar, ele os levou à boca. Marcus Cícero, ao acompanhar César ao Capitólio, contava aos seus familiares um sonho que tivera na noite anterior. Viram um rapaz de belo aspecto descer do céu no meio de uma cadeia de ouro, e parar diante das portas do Capitólio onde Júpiter lhe entregava um chicote. Depois, ao enxergar de repente Augusto, que era ainda desconhecido da maior parte dos assistentes, e que viera com o seu tio César ao sacrifício, afirmava Cícero que era ele, justamente, o menino que lhe aparecera durante o sono. Ao envergar Augusto a toga viril, a sua túnica laticlávia, descosida dos 2 lados caiu-lhe aos pés. Algumas pessoas concluíram disso que a ordem, da qual esta vestimenta é o distintivo, um dia lhe seria submetida.
Ao procurar em Munda um local para organizar seu acampamento, Júlio, o Divino, encontrou uma palmeira numa floresta que mandara abater, e deu ordem para conservá-la como presságio de vitória. O renovo nascido desta palmeira cresceu de tal forma em poucos dias, que não somente igualou, mas ainda cobriu com a sua sombra a palmeira-mãe, e nela um bando de pombas estabeleceu ninhos, não obstante a extrema repugnância que esta espécie de pássaros tem por uma folhagem áspera e dura. Este prodígio foi o motivo mais imperioso, que levou Júlio César a não querer outro sucessor senão o neto da sua irmã. Quando Augusto, em sua retirada de Apolônia, subiu em companhia de Agripa, ao observatório do matemático Teógenes, como Agripa que consultara em primeiro lugar, ouviu predições magníficas e quase incríveis, Augusto se conservava calado, e recusava em dizer o dia do seu nascimento, acreditando que ficaria numa posição inferior à de Agripa. Quando porém depois de muitas insistências concedeu, sem hesitar o matemático Teógenes atirou-se aos seus pés e o adorou como um deus. Desde então, Augusto depositou grande fé no seu destino que deu publicidade ao horóscopo, e mandou cunhar uma medalha de prata com o signo de Capricórnio, sob o qual havia nascido. Após a morte de Júlio César, ao entrar na cidade de volta da Apolônia, Augusto viu-se repentinamente sob um céu puro e sereno, um círculo semelhante a um arco-íris a rodear o globo do Sol, e o seu raio golpear várias vezes o monumento de Júlia, filha de César. No seu primeiro consulado, ao consultar certa vez os augures adivinhos, 12 abutres lhe apareceram como acontecera a Rômulo, e enquanto imolava as vítimas para o sacrifício, os fígados caídos destas ficaram estendidos deixando ver até a mais recôndita fibra, o que conforme a crença dos conhecedores, isso era mais do que presságio de um grande e feliz destino. Era sensitivo, mais do que todos, e pressentiu de longe o resultado de todas as suas guerras. Quando as tropas dos triunviros se concentraram para cercar a Bolonha, uma águia, pousada na sua tenda derrotou 2 corvos que a atacavam, à direita e à esquerda atirando-os por terra. Concluiu desse fato que a discórdia se acenderia, um dia, entre os chefes, como efetivamente veio a acontecer tal como no presságio. Em Filipe, um tessalino anunciou-lhe a vitória da parte do divino César, cuja imagem lhe aparecera num caminho ermo. Nas cercanias de Perúsia, como o sacrifício não desse resultado, fez aumentar o número de vítimas. Porém os inimigos numa incursão, arrebataram-lhe todo o aparato do ritual. Os aruispaices concluíram então, que todos os perigos e todas as infelicidades que acabavam de ser anunciadas ao sacrificador, recairiam sobre os que possuíssem as entranhas das vítimas. Os acontecimentos não desmentiram a predição, pois nas vésperas do combate naval nas costas da Sicília, quando Augusto passeava pela praia um peixe saltou para fora d'água e caiu-lhe aos pés. No Ânzio, ao sair para o combate encontrou um burrinho e o seu guia, o homem chamava-se Eutaicos, que significa feliz, e o animal Nicon, que quer dizer vencedor. Ao voltar vitorioso erigiu aos dois uma estátua de bronze no templo em que mandou construir no local do seu acampamento. Também sua morte e sua apoteose foram anunciadas por prodígios mais evidentes. Ao ocupar-se do encerramento de uma festa lustral, no campo de Marte perante grande afluência popular, uma águia voou várias vezes em seu derredor, e ao caminhar em seguida em direção ao templo vizinho, ela pousou em cima da primeira letra da gravação do nome de Agripa. Impressionado com este espetáculo, Augusto encarregou seu colega Tibério de pronunciar os votos, que era costume formular para o lustro vindouro. Embora as tábuas já estivessem escritas e prontas, Augusto recusou principiar o que não devia terminar. Na mesma ocasião caiu um raio sobre a sua estátua, apagando-lhe a primeira letra do nome, e o oráculo respondeu que ele não viveria mais do que 100 dias, pois o número marcado pela letra C em algarismos romanos vale 100, e que ele seria colocado na categoria dos deuses, porque Aésar, que era o restante do nome de Caésar, significava Deus em língua etrusca. Dispôs-se a enviar Tibério a Ilíria e a acompanhá-lo até Benevento. Como porém importunos o retinham, submetendo-lhe ao julgamento processos e mais processos, exclamou, que embora tudo o impedisse, não ficaria por muito tempo em Roma, e isto foi catalogado entre os presságios. Pôs-se então a caminho, alcançou Astura, e ali contrariamente aos seus hábitos, embarcou de noite, à mercê dos ventos. Sua última doença principiou-se por uma simples diarreia, mesmo assim percorreu as costas da Campânia,
contornou as ilhas vizinhas e demorou 4 dias, num retiro em Capri no mais absoluto repouso, estando muito bem-humorado. Num dia em que perlongava a baía de Puzoles, os passageiros e marinheiros de um navio de Alexandria, que acabava de atracar, vestidos de branco, coroados de flores e a queimarem incenso, cumularam-no de votos de felicidades e de louvores extraordinários, dizendo que graças a ele viviam, graças a ele navegavam, graças a ele gozavam da liberdade e de riqueza. Encantado com essas demonstrações, distribuiu a cada um dos seus companheiros 40 peças de ouro e lhes fez prometer sob juramento, que não comprariam com aquela soma senão mercadorias de Alexandria. Nos dias seguintes distribuiu ainda, entre outros presentes de várias espécies, togas e mantos, sob a condição de que os romanos adotariam o vestuário e a língua dos gregos, e vice-versa. Os gregos adotariam o vestuário e a língua dos romanos. Assistiu assiduamente aos exercícios dos numerosos adolescentes efebos, os quais ainda eram educados em Capri, dentro dos antigos princípios. Mandou servir-lhes um banquete na sua presença, permitindo e quase obrigando que os deixassem brincar à vontade, inclusive apanhar os frutos, as iguarias e os objetos que lhes atirassem. E isso diz numa palavra: não se furtava a nenhuma sorte de divertimento. A ilha vizinha de Capri chamava-se Apragópolis, a cidade do ócio, em virtude da madraçaria em que viviam os seus habitantes. Entre os seus favorecidos havia um, de nome Masgaba, a quem tinha por costume chamar de Setiste, como se ele fosse o fundador da ilha. Este Masgaba havia morrido há 1 ano, e ali, sentado à mesa, notou Augusto certa vez que uma grande multidão de tochas archotes em punho se tremiam em torno do seu túmulo. Então, improvisou este verso que pronunciou em voz alta: eu vejo a tumba do meu querido Setiste em chamas. E voltando-se para Tarsilo, companheiro de Tibério, que se deitara na mesa de costas, e que ignorava o que se passava ao redor, perguntou-lhe Augusto, de que poeta era aquele verso. Como hesitava ele em responder, compôs ainda outro verso, dizendo: vês acaso Masgaba honrado pelo fogo? E tornou a fazer-lhe a mesma pergunta. Tarsilo limitou-se a responder-lhe, que os versos fosse de quem fosse eram excelentes. Assim Augusto às gargalhadas, expandiu-se em risos. Sem tardar, passou para Nápoles, embora ainda estivesse mais ou menos doente dos intestinos. Todavia assistiu aos jogos ginásticos quinquenais, instituídos em sua honra, e decidiu em companhia de Tibério, por fim a viagem. Na volta, agravou-se o seu estado de saúde, e acamou-se em Nola. Mandou chamar Tibério, e conversou com ele secretamente durante muito tempo, e desde então, não mais se interessou por nenhum negócio importante. No último dia de volta, procurou informar-se repetidas vezes sobre se sua estadia provocava tumulto lá fora. Pediu um espelho, mandou pentear os cabelos e friccionar suas faces, que estavam flácidas. Depois recebeu os amigos e lhes perguntou se achavam que ele havia representado bem a farsa da vida, e acrescentou no final: se tudo correu bem, aplaudam a peça e batei as palmas com muito prazer. A seguir despediu-se, e solicitava aos que chegavam da cidade notícias sobre a filha de Druso, que estava doente, quando subitamente desfaleceu nos braços de Lívia, sua mulher, a quem disse: Lívia, lembra-te da nossa união. Viva e seja feliz. A morte que o destino lhe concedeu foi suave, tal qual sempre desejara. Pois, todas as vezes que ouvia dizer que alguém morrera logo, e sem padecimentos, a almejava para si e para os seus, igual eutanásia. Antes de entregar a alma, deu um único sinal de perturbação mental, onde em um susto súbito, queixou-se que estava sendo arrebatado por 40 rapazes, e isto foi tomado mais como sendo um presságio, do que uma demonstração de fraqueza do seu espírito. Pois 40, foi o número exato de soldados pretorianos que conduziram seu corpo publicamente. Morreu no mesmo quarto em que havia morrido seu pai Otávio, sob o consulado dos 2 sextos, Pompeu e Apuleio. No 14º dia das calendas de setembro, à 9ª hora do dia, com 66 anos de idade menos 35 dias. Os decurriões dos municípios e das colônias conduziram seu corpo de Nola a Bovilis durante a noite, em virtude da estação corrente, ao passo que de dia depositavam seu corpo na basílica de cada cidade ou no maior dos templos existentes. Em Bovilis, a ordem dos cavaleiros o recebeu, conduzindo-o pela cidade, e o colocaram no vestíbulo da sua própria casa.
O Senado foi zeloso na organização da pompa dos seus funerais, e em honrar-lhe a memória. Entre outros projetos, uns propuseram que o enterro passasse pela porta triunfal, precedido da vitória, que está na Cúria, e seguido de crianças nobres dos dois sexos, a cantarem nênias. Enquanto que outros queriam que no dia das exéquias se trocassem os anéis de ouro por anéis de ferro, e outros desejavam que os ossos fossem recolhidos por sacerdotes dos colégios superiores. Um senador propôs dar o nome de Augusto ao mês de setembro, porque ele nascera e morrera neste mês. Outro, que todo o espaço de tempo decorrido entre o seu nascimento e a sua morte recebesse o nome de século de Augusto, e assim fosse registrado nos fastos. Mas todas estas honras foram limitadas. Fizeram-lhe o elogio em 2 lugares, diante do templo do divino Júlio, por Tibério, e diante dos antigos rostros, por Druso filho de Tibério. Os senadores o carregaram nos ombros até ao campo de Marte, onde o cremaram. Ali, um antigo pretor jurou que vira a imagem de Augusto incinerada, sendo levada ao céu. Os principais da ordem equestre, em túnica, sem cinto e pés descalços, recolheram as cinzas e as depositaram no mausoléu, que ele próprio em vida erigira entre a Via Flamínia e a margem do Tibre, isso durante o seu 6º consulado, e cujos bosques e passeios que o contornam, ele havia aberto então à frequência pública. Seu testamento foi feito sob o consulado de Lúcio Planco e Caio Cilis, aos 3 dias das 9 de abril, 1 ano e 4 meses antes da sua morte. É composto de 2 cadernos escritos em parte pelo seu próprio punho, e em parte pelo dos seus libertos Políbio e Hilarion, foram levados pelas virgens vestais que o haviam recebido em depósito, com mais 3 volumes igualmente selados. Dos 3 volumes, um continha prescrições sobre os seus funerais. O outro, um sumário das suas ações, feito para ser gravado em pranchas de bronze na fachada do seu mausoléu. O terceiro, um quadro sinótico de todo o império, o número de soldados na ativa, as somas que se encontravam no erário e nas caixas e o saldo dos impostos. Deixou até o nome dos libertos e dos escravos a quem se podiam pedir contas, e tudo foi aberto e lido no Senado. Augusto instituiu herdeiros em primeira linha, a Tibério e a Lívia, ordenando-lhes que conservassem o nome. Em segunda linha, a Druso, filho de Tibério, e Germânico e seus 3 filhos do sexo masculino. Em terceira linha, numerosos parentes e amigos. Também legou ao povo romano 40 milhões de sestércios, aos tribunos, 3.500.000 sestércios, aos soldados pretorianos, 1.000 sestércios por cabeça, e aos legionários, 300. Determinou que se pagasse esta soma em dinheiro, que ele tinha sempre reservado em caixa. Fez vários outros legados, dos quais alguns iam até 20.000 sestércios, concedeu o prazo de 1 ano para o seu pagamento, e pediu desculpas pela mediania do seu patrimônio, afirmando que não tocava aos seus herdeiros quantia superior a 150 milhões de sestércios, embora no espaço dos últimos 20 anos recebesse mais em testamento de amigos. O Estado, porém, absorvera todas as heranças. Proibiu que as Júlias, filha e neta, quando morressem fossem enterradas no seu túmulo. Algumas notas se fazem necessárias a esta obra. O nome de batismo do imperador Augusto era Gaio Otávio Turino, filho de Gaio Otávio e Ásia. Nasceu em 23 de setembro do ano 63 antes da Era Comum, em Roma, e morreu em 14 de setembro, à 9ª hora do dia, em Nola, aos 66 anos de idade, no ano 14 depois da Era Comum. A mãe de Otávio, que se chamava Ásia, era sobrinha de Júlio César por parte de mãe, o que fazia então com que ele fosse sobrinho neto de Júlio César. Augusto foi casado 3 vezes. A primeira esposa foi Clódia Pulcra, enteada de Marco Antônio, da qual se divorciou. No mesmo ano casou-se com Escribônia, da qual se divorciou no dia em que ela deu à luz a sua única herdeira, chamada Júlia. Após o segundo divórcio, roubou para si Lívia Drusila, a qual estava grávida do marido, e casou-se com ela, porém o filho que ela esperava faleceu, e apesar do muito amor que tinham um pelo outro, Lívia não lhe deu nenhum filho. Um dos aspectos mais interessantes da vida do imperador Augusto é o fato que ele não tenha tido um herdeiro legítimo. Sua única filha foi Júlia e inicialmente Augusto planejou para ela vários casamentos, de modo que pudesse deixar ao genro o poder de Roma. A primeira tentativa foi casar Júlia com o primo Gaio Cláudio Marcelo, filho da irmã de Augusto, Otávia.
Marcelo morreu precocemente, e algum tempo depois Augusto casou a filha com o seu melhor amigo, Marco Vipsânio Agripa, o construtor do primeiro panteão de Roma, e um dos principais artífices militares da vitória contra Antônio e Cleópatra. Apesar do casamento feliz e dos filhos que nasceram dessa união, Agripa, que tinha a mesma idade de Augusto, faleceu e Júlia ficou novamente viúva. Como do casamento de Augusto e Lívia não nasceram filhos naturais. Inicialmente Augusto adotou os netos Gaio César e Lúcio César, e ambos também morreram. Portanto, sua única saída foi adotar o enteado Tibério Cláudio, e após a morte de Augusto, foi Tibério, o filho mais velho de Lívia, e portanto seu enteado, que o sucedeu como o segundo imperador de Roma. Após a sua morte, Tibério deu origem à dinastia Júlio-Cláudia e seus sucessores foram Calígula, Nero e Cláudio. Ao final desse período, os novos imperadores da dinastia Flaviana foram comandantes militares, sem nenhuma ligação de sangue com Júlio César ou Augusto. Muito do que sabemos sobre Augusto é graças a uma autobiografia, intitulada Res Gestae Divi Augusti, ou seja, Os Atos do Divino Augusto. O texto chegou até aos dias de hoje, porque se conservava por completo, escrito nas paredes do templo dedicado a Roma e a Augusto em Ankara, na Turquia. Segundo diz a tradição, o texto tinha sido escrito originalmente em placas de bronze na porta do mausoléu de Augusto em Roma, mas com a destruição dos monumentos e tantas invasões pelas quais Roma passou, em algum momento desconhecido da história, esse bronze foi roubado e fundido. Portanto, foi a inscrição do texto, existente na Turquia, que ajudou a reconstruir por completo o diário autobiográfico do imperador Augusto. Hoje, o texto encontra-se reproduzido de modo integral em Roma, em uma grande parede em frente ao mausoléu de Augusto, que reabriu a visitação pública em março de 2021, após quase 15 anos em obras de restauração. No próximo vídeo, sobre esta obra do historiador Suetônio, Os 12 Césares, leremos o terceiro capítulo, onde ele narra a vida de Tibério Nero César. Aguardamos por vocês na próxima leitura. Muito obrigado.